No vídeo de hoje a gente vai dar umas dicas de como chegar na nota 1000 na redação do Enem. A gente escolheu o tema, as dificuldades para combater a violência contra a mulher no Brasil contemporâneo. Importante na introdução, que é o seu primeiro parágrafo do seu texto, você utilizar ou uma alusão histórica para iniciar com o tema, ou uma alusão cultural, ou então uma referência a algum sociólogo. No caso, a gente escolheu a socióloga Simone de Beauvoir, que de acordo com ela, nós não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres, pois do início da nossa vida, nós somos ensinadas a ser amáveis, amigáveis, carinhosas, ter o espírito maternal, e isso traz uma violência oculta, pois somos julgadas se não sermos de acordo com esses aspectos. Então essa é uma violência que aprisiona as mulheres sem elas terem nem consciência de que estão sendo aprisionadas. Então é importante também, quando você for fazer a sua tese, é importante que você dê uma abertura aos outros temas que você vai utilizar nas suas argumentações. Então você tem que falar primeiro, nesse caso a gente está falando de vários tipos de violência. Nesse primeiro a gente citou a violência oculta, então a gente pode iniciar com o portanto, ou então outro modalizador da sua preferência, e aí a gente indica usar a expressão é notório, que aí a gente iria citar, que as violências contra as mulheres dificultam o combate a elas devido que elas são diversas. Não tem só a violência física, que é a mais explícita. Tem a violência oculta, psicológica e as relações abusivas. Então isso vai dar abertura a gente falar de outros tipos de violência nas nossas argumentações. Bom, como primeiro argumento, você pode utilizar a violência psicológica, mencionando um relacionamento abusivo, como ele ocorre, e também utilizando o sociólogo Pierre Bourdieu, que ele criou o conceito de violência simbólica, que retrata o fato de não existir danos físicos, e sim danos morais e psicológicos. Entre isso, você pode utilizar o livro do conto da Charlotte Perkins Gilman, o Papel de Parede Amarelo, que retrata a história de uma mulher que ela foi aprisionada num local, numa casa, pelo marido, que era um médico, pelo fato dela ter tido uma histeria e assim ser proibida de trabalhar, de fazer o que ela podia fazer antes, mostrando assim um relacionamento inicialmente abusivo e podendo correlacionar com a atualidade. Então, essa obra você vai relacionar no seu texto com esse conceito de violência simbólica, inclusive que é muito fácil de se relacionar, porque é exatamente, digamos assim, um exemplo perfeito. A mulher sofre abusos psicológicos e isso não necessariamente é uma violência explícita. Porque não vai iniciar com agressão, vai ser sempre aos poucos, então... Isso vai progredindo. Isso daí é um exemplo perfeito também, se você quiser incluir no seu texto, de relacionamento abusivo. Inclusive tem vários casos, você faz da maneira que você achar melhor. O segundo argumento, a gente vai falar um pouquinho de violência física. Então é bom a gente ir alternando sobre esses tipos de violência, porque a gente usou inicialmente na tese sobre os vários tipos. E aí a gente pensou em utilizar a Lei Maria da Penha. A gente pensou em utilizar um pouco da história da Maria da Penha, que foi quase assassinada 2 vezes pelo seu marido, uma vez afogada, outra vez levando um tiro, inclusive ela ficou paraplégica, e criou-se a lei. Porém, essa lei, na atualidade do Brasil, pelo menos, não é muito bem aplicada. Inclusive, tem diversos casos também, e a violência doméstica é uma violência que persiste muito ainda, mesmo com a lei. E aí, vocês podiam fazer essa relação, que é bastante interessante usar no segundo argumento. Para você fazer bem sua prova de redação, você precisa de 5 coisas: um agente, uma ação, uma finalidade, um meio ou modo e, por fim, o detalhamento. O segredo para ter uma boa proposta de intervenção é você especificar bem as suas ações, os seus agentes, o seu modo. Então, e também tem que ser uma ação efetiva, algo que você consiga praticar no meio. Não adianta você colocar vários agentes e várias coisas que eles não podem ser aplicados realmente. Um exemplo de agente que você poderia usar nesse tema, nessa redação, seria o governo aliado ao Estado. Como ação, você poderia usar também aumentar o número de delegacias das mulheres, também
tentar falar mais sobre esses tipos de violência que são ou ocultas ou relacionamentos abusivos, que são violências que as mulheres geralmente não percebem no dia a dia. E isso dificulta para poder conseguir erradicar esse problema. Utilizando esse meio e esses agentes, pode ter a finalidade, você pode falar da finalidade de ser mais fácil e menos preocupante para as mulheres de denunciar, porque é um dos grandes casos, que tem vários casos de violência contra a mulher, mas não são falados, porque ou elas não são escutadas, ou quando tentam ser escutadas, elas são ignoradas. Inclusive, um exemplo que a gente cita na redação é o caso da Mariana Penha, que ela sofreu por 23 anos de casamento, né, sofrendo violência doméstica, e ela só foi denunciar quando o cara foi e tentou afogar ela. Então é algo que, inclusive, persiste até os dias atuais e é preocupante. Então, a gente tenta diminuir algumas das violências, mas dificulta também para erradicar, porque são vários tipos. E a maioria é bem implícita. Nunca começa geralmente com logo a violência física. São processos contínuos e que levam, inclusive, que prendem a vítima a essa relação. Tanto que quem está num relacionamento abusivo geralmente é muito complicado de sair dele. Então, essas são algumas das nossas dicas para você conseguir alcançar a nota 1000 no Enem. E acho que a gente fica por isso hoje. Tchau!